Às vezes nós ficamos nos perguntar para que Deus nos criou. Às vezes a gente ouve algumas perguntas como essa, né? Pastor, eu fui criado para quê? E uma das respostas que eu dou é contradizendo o que algumas pessoas dizem, que o homem foi criado exclusivamente para glorificar Deus. E essa não é uma resposta bíblica. O homem foi criado para se relacionar com Deus, ter relacionamento com Deus. Ele foi criado como a coroa da criação. A obra-prima da criação é o ser humano. Mas o homem não foi criado exclusivamente para glorificar Deus. Até porque muita gente morreu sem glorificar Deus e ele continuou sendo Deus. Dá para acender essa luz aqui do centro, aqui, por gentileza? Isso, pregar sem ver ninguém é difícil. Obrigado. E da mesma forma, a igreja. A pergunta é, para que a igreja existe? Para que Deus criou a igreja? Foi Deus quem criou a igreja, foi Jesus quem formou a igreja, e o Espírito Santo inaugurou a igreja. Você pode repetir isso? Deus criou a igreja. Jesus formou a igreja. E o Espírito Santo inaugurou a igreja. Agora, para que de fato a igreja existe? Nós temos alguns pontos, mas eu quero pregar só baseado num, até porque o tempo não nos permite, não é? E eu não quero ultrapassar. Quero adorar a Deus mais um pouco hoje, em gratidão a Ele, por esse mês tão abençoado que Ele nos deu. E esse mês aqui, eu creio que desse ano aqui, na minha opinião, foi o mês que começou e já acabou. Muito rápido, esse mês passou voando. E todo mês a gente tem muita atividade, mas esse mês passou voando, tá? E a tendência é que todos os demais meses também passem voando, né? O tempo está sendo acelerado. Em Atos capítulo 16, versículo 5, a Bíblia diz que as igrejas eram fortalecidas na fé. E dia a dia o Senhor ia aumentando a igreja, aumentando o número de pessoas que se juntavam à igreja. E em vários trechos do livro de Atos, existe essa mesma referência. Dia a dia o Senhor acrescentava a igreja. Todo dia o Senhor fazia a igreja crescer. E a igreja crescia no poder do Espírito Santo. Várias vezes existe esse termo, tá? E eu tenho 4 respostas aqui, dentre muitas, e vou pregar só em si baseado em uma. Mas a primeira resposta que eu tenho a respeito do que para que a igreja existe, é que a igreja existe para glorificar o nome do Senhor. E não é glorificar dando glória, não, é glorificar o nome dele através da sua existência, tá? Então a igreja existe em primeiro lugar para glorificar o nome do Senhor. Como? Em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24, que Jesus disse, né? Meu Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Tá certo? Porque Ele é espírito. E os verdadeiros adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Também, a igreja, ela glorifica a Deus através da sua santidade. 1 Crônicas capítulo 16, versículo 29, a Bíblia nos fala que o povo ali se reuniu, tá? Se consagrou ao Senhor, se santificou. E a igreja do Senhor também, ela glorifica a Deus através da sua santidade. Em terceiro lugar, a igreja existe para glorificar a Deus através de uma adoração permanente. E eu estou falando de adoração, que é um estilo de vida permanente, glórias a Deus, permanente. A Bíblia diz em Apocalipse 5, né, que as criaturas debaixo do trono adoravam o nome do Senhor ali, tá? E existe um problema, porque ninguém é digno de abrir o livro, desatar os 7 selos, mas de repente um anjo
exemplo, diz: eis aí um que é digno de abrir o livro, desatar os 7 selos, tá certo? E essa pessoa é Cristo. Então a igreja existe em primeiro lugar para glorificar o nome do Senhor. Em segundo lugar, para evangelizar o mundo, pregando, ensinando e testificando. Pregando, como diz Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, o que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Tá? Ensinando, Mateus capítulo de número 18, capítulo 28, versículo 19, ide portanto ensinando as nações a cumprir tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, e batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Testificando em terceiro lugar, Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Então a igreja também, ela existe para evangelizar o mundo, glórias a Deus. A igreja também existe para esperar a volta de Jesus. É para isso que a igreja existe, para esperar a volta de Jesus como? Primeiro, vigiando. Segundo lugar, trabalhando. Em terceiro lugar, confiando. Então a igreja existe para isso. A igreja existe, dentre muitas coisas, para glorificar a Deus no seu estilo de vida, para evangelizar o mundo e para esperar a volta do Senhor Jesus. Mas em quarto lugar, para que é que a igreja existe? A igreja existe, tá? Ela existe para demonstrar o poder de Deus para o mundo. Diga assim, eu existo, e como igreja, para mostrar o poder de Deus ao mundo. Quando eu estou só, eu sou o templo e morada do Espírito Santo. Quando nós estamos juntos, nós somos igreja. Amém? Eu não sou igreja só eu sou o templo e morada de Deus. Mas quando eu, templo e morada de Deus, me junto com outros templos e morada de Deus, nós formamos a igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo. Glória a Deus. E para que existimos então? Para demonstrar o poder de Deus aqui nessa terra, tá certo? Através do que, em primeiro lugar? Primeiro, através da nossa unidade. Em João capítulo 17, e versículo 21, Jesus orando a oração aos discípulos, ele orava a Deus dizendo: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Então a oração de Jesus, pela igreja, pelos discípulos, era essa, ok? Que eles fossem um, tá? Da mesma forma, Pai, que o Senhor está em mim e eu estou em Ti. Então, faça com que eles sejam um. Então, a igreja, ela demonstra o poder de Deus através da sua unidade. Salmo 133, versículo 1, todo mundo lembra? Ó, quão bom e quão suave é que... Tá. Então, uma igreja unida, não só reunida, tá? Mas uma igreja unida. Ok? É uma igreja que revela a realidade de quem Deus é. Glória a Deus. Deus é um Deus, 3 pessoas unidas, inseparáveis, indissolúveis, uma só essência: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Criador, Jesus Salvador, Espírito Santo Consolador. Aleluia. Os 3 estão aqui na igreja, representados por um, que é o Espírito Santo. A unicidade, a unidade da igreja revela, aponta para a grandeza de Deus. Uma igreja dividida, ela enfraquece o seu testemunho aí no mundo. Você já não ouviu falar alguém dizer assim: para quê? São tantas igrejas com nomes diferentes, uma diz uma coisa, outro diz outra. O que muitas pessoas não entendem é que 99% de todas as igrejas que existem, elas têm a mesma base de fé, a crença que salvação só através de Jesus Cristo. Glória a Deus. O que difere são doutrinas que não tem nada a ver com salvação, mas a regra de fé básica é essa: só Jesus salva. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode declarar isso em alto e bom som? Vamos lá, 1, 2, 3. Só Jesus salva. Aleluia. Então uma igreja unida, ela manifesta a presença de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Quando as pessoas vêm aqui, ok? Eu vou falar daqui porque sou pastor daqui, não vou falar da igreja de ninguém, tá certo? Da igreja aqui, de nenhum outro pastor que pastoreia, não vou falar da igreja que eu pastoreio. Mas quando as pessoas chegam aqui e vê que no louvor alguém aqui se cala e a igreja continua cantando, isso, irmão, aponta para a glória de Deus. É todos num só pensamento, não são todas as pessoas pensando igual, não, são todas caminhando para a mesma direção, no mesmo propósito.
Glória a Deus. Ninguém aqui precisa concordar comigo, ninguém precisa me elogiar, me bajular, e nem elogiar e bajular ninguém. Ninguém precisa concordar com ninguém, mas nós temos que entender que temos um alvo. Nosso alvo é Cristo, nosso alvo é o céu. Aleluia. Nos reunimos aqui para glorificar e exaltar o nome de um só, e por isso que todo mundo canta. Quando vem alguém aqui visitar e nunca veio, fica impressionado por ver que todos juntos cantam ao Senhor, porque é bíblico. Glória a Deus, aleluia. Salmo 134, versículo 2 diz: levantai as mãos todos juntos no santuário para adorar o nome do Senhor. E é isso que nós fazemos aqui. Glória a Deus. Então, nós declaramos e demonstramos o poder de Deus, gente, através da unidade. Na unidade, você não é obrigado a concordar com nada, mas uma coisa, a gente está junto. A gente sai de casa cansado, às vezes atribulado, né? Chega do trabalho, sair de casa atribulado não presta, né, gente? Está errado. Tem que sair de casa abençoado. Mas chega do trabalho, às vezes cansado, atribulado. Chega em casa, melhora. Mas quando vem para cá, irmão, o céu desce. Eu não sei se é o céu que desce ou se é a gente que sobe. Aleluia. Mas, irmão, algo diferente acontece nesse lugar. Estou falando besteira? Algo acontece diferente nesse lugar? Glória a Deus. E isso não é por causa do nome da igreja, não é por causa do nome do pastor, não é por causa da banda. Não, gente, não é por causa de voluntário. É pela presença daquele que juntos nós adoramos. Glória a Deus. Amém, gente? Tá? Então, quando uma igreja caminha em unidade, o mundo consegue enxergar o que Deus está fazendo através dela. Nós estamos numa série chamada o quê? Influência. Glória a Deus. Então, a igreja existe para demonstrar o poder de Deus ao mundo. Em segundo lugar, através da santidade. Através da santidade. O que é ser santo? É ser separado. A palavra santo no Novo Testamento é hagios. Hagios. Tá? É Deus dizendo assim: você foi separado por mim e para mim. Sabia disso? A palavra santo vem, é hagios. Você foi separado por Deus e para Deus. Viu? Diga para quem está ao seu lado aí: você não serve para muita coisa mais lá fora não. Você não serve para muita, porque você foi separado por Ele. Diga para essa pessoa: porque você foi separado por Ele e para Ele. Aí, pastor, que não dá certo. Aí, pastor, que eu não consigo. Aí, pastor, que está dando tudo errado. Aí, lógico, você está priorizando outras coisas. Você tem que correr atrás de outras coisas. Tem que correr mesmo, lutar, suar a camisa, mas priorizar Jesus. Porque você foi separado por Ele e para Ele. Eu vou falar para vocês agora: priorizar Jesus. Porque você foi separado por Ele e para Ele. Glória a Deus. A palavra hagios significa santo, puro, separado por Ele, separado para Ele. Glória a Deus. Então, é por isso que Jesus, na oração sacerdotal, novamente, no capítulo 17, versículo 17 de João, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João capítulo 13, Jesus pega a toalha, Jesus pega uma toalha e uma bacia de água, coloca a toalha na cintura, fala para os discípulos: senta aí. Aí Jesus começa a jogar água no pé de João, no pé de Marcos, de Bartolomeu. Quando chega em Pedro, Pedro pula e fala: não, o Senhor não vai lavar meu pé não pode uma coisa dessa. Aí Jesus fala: se você não deixar eu lavar o teu pé, você não tem parte comigo, meu filho. Aí Pedro fala: se é assim, então me lava inteiro. Aí Jesus disse: você já está limpo pela minha palavra. João capítulo 6, versículo 60 a seguir, Jesus está pregando para uma multidão, dizendo assim: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem parte comigo. E todo mundo foi embora. E de repente ele olha e só tem 12 meninos lá. E ele fala: vocês, meus discípulos, vocês não vão embora. E alguém toma a frente e Pedro toma a frente e fala assim: Senhor, para onde eu irei? Para onde nós iremos, se só o Senhor
tem palavra de vida eterna. Oh, aleluia! É a santidade, gente, que separa a igreja dos padrões do mundo. É a santidade que separa a igreja dos padrões do mundo. E santidade não é produzido por homem. Santidade não é produzido por igreja. Santidade não é produzido por pastor. Santidade é produzido pelo Espírito Santo de Deus que age em nós. Aleluia. A obra da santificação. Todo dia, porque evangelho não é viver. Diga assim, evangelho não é viver. Diga, evangelho é morrer. Todo dia, diga, todo dia eu morro um pouco, para que Cristo viva em mim. Isso é santidade. Glória a Deus. Então a santidade demonstra o poder de Deus em nossas vidas. Irmão, sem santidade, não há manifestação de poder na igreja. Sem santidade não há milagre na igreja. Sem santidade não há conversão na igreja. Sem santidade não há reconciliação na igreja. Sem santidade não há cura na igreja. Sem santidade não há crescimento na igreja. Sem santidade não tem como. O Espírito Santo é santo, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Glória a Deus. A Bíblia, aleluia, é categórica e fala, então, vencer o mundo não significa ter ausência de luta, não, gente, mas permanecer fiel a Cristo mesmo em meio a elas. Glória a Deus, amém? Aleluia. Então, unidade, diga assim, unidade. Diga santidade. Diga assim, influência. Aleluias. Influência, para eu concluir aqui. Como a igreja demonstra o poder de Deus? Ou para que a igreja serve? Para demonstrar o poder de Deus através do quê? Unidade, santidade e influência, gente. Influência. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Vocês são o sal da... E se o sal se tornar insípido, não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Ok? Vocês são a luz do... E ninguém acende, olha lá, uma lâmpada, tá? Para esconder. Tá bom? Ninguém acende... Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama, mas em cima, num alqueire ou em cima de um monte. Glória a Deus. Influência. Você está vivendo em unidade. Deus está santificando a tua vida para você influenciar lá fora. Ser crente aqui é fácil, gente. Dar glória a Deus aqui é gostoso. Meu Deus, que ambiente maravilhoso. Só gente bonita, bem arrumada, cheirosa, irmão. Mas eu quero ver lá fora com um leão rugindo assim, ó, a 1 metro de distância de você. Com Satanás, hein, fungando no seu cangote. Com pessoas te afrontando. Com familiares te desprezando. Com pessoas que vão e vêm e não dão a mínima atenção. E você querendo às vezes influenciar e a pessoa foge, te ignora, te despreza, sabe? É lá fora que nós temos que influenciar. É por isso que a leitura deste ano aqui na igreja, o versículo de número 2 de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, diz: o que você ouviu, olha aí, que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis. Glória a Deus, homens fiéis, olha aí, ó, idôneos para instruir a outro. Isso é discipulado. É por isso que a gente está lendo um ano todo só esses 2 versículos aqui, na abertura do nosso culto. O que você ouviu de mim na presença de testemunhas, transmita a outro, ou seja, influencia outro. Glória a Deus, aleluia. E que qualidade de pessoa, homens fiéis, idôneos para instruir, influenciar outros também. É por isso que você está me ouvindo aqui, porque a partir de hoje você tem um compromisso com Jesus, de sair daqui e influenciar alguém lá fora. Glória a Deus, para que Jesus seja revelado a essa pessoa. Glória a Deus. A igreja existe para isso, para influenciar. Influenciar. Você é igreja. Glória a Deus. Você é igreja, tá? A nossa influência, tá? Se existe algo primário, algo primordial na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento para nós, é influenciar gente, influenciar pessoas. Mas só influencia pessoas quem vive bem com outras pessoas. Unidade.
Só influencia pessoas quem vive bem com Deus, santidade. Se você estiver bem com seu irmão, com a igreja, tá? Você influencia pessoas. Porque você nunca vai ter o desgosto de ouvir alguém falar: você está pregando para mim, mas você não conversa com tal, você não se dá com tal, mas você falou mal de tal. Não. Que a sua vida não seja assim. Que a sua vida seja uma vida íntegra, limpa. Aleluia. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus, diga assim, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Diga, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus nos chamou. Glória a Deus, amém? Uma igreja, gente, foi chamada por Deus não para demonstrar o poder de Deus onde ela está, onde ela vive, na sua comunidade interna, não, mas para influenciar os que estão fora. Glória a Deus. Influenciar os que estão fora. Glória a Deus. Você consegue influenciar uma pessoa? É uma pergunta agora, não é retórica. Não é retórica. Pergunta retórica não precisa de resposta. É pergunta mesmo. Pergunta perguntada. Tá? Você consegue influenciar uma pessoa até o final desse ano e trazer aqui para congregar com você dentro desta igreja, discipulando essa pessoa? Você consegue? Está em unidade com Jesus? Está em unidade com pessoas? Está em santidade, em comunhão com Deus? Diga para quem está ao seu lado: você consegue. Glória a Deus. Até o final desse ano aqui temos que ultrapassar 1000 membros. 1000 membros. Pastor, nós temos quanto? Metade. Agora, como nós vamos fazer isso? Influenciando lá fora. Influenciando na escola. Influenciando no trabalho. Influenciando onde mora. Influenciando na família. Glória a Deus. Influenciando onde toca. Influenciando onde canta. Influenciando onde prega. Influenciando onde serve. Glória a Deus. Influenciando na entrada. Influenciando na saída. Influenciando na bênção. Influenciando na luta. Influenciando na alegria. Influenciando na tristeza. Glória a Deus. Influenciando com dinheiro. Influenciando na dureza. Influenciando no emprego. Influenciando na fila do emprego. Glória a Deus, aleluia. Deus, levanta sua mão direita em nome de Jesus, que eu quero liberar essa palavra profética sobre a tua vida. Mas eu preciso que você creia, tome posse dessa palavra, porque Deus vai derramar uma unção poderosa de atração sobre a tua vida. Deus vai derramar uma unção poderosa de atração sobre a tua vida, e você vai ser um influenciador orgânico, natural. Pessoas vão te procurar e vão conversar com você 1, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e vão dizer: eu quero parecer com você, eu quero ser igual a você, eu quero conhecer a tua igreja, eu quero congregar onde você congrega. Quem toma posse dessa palavra, dê glória a Deus e fica de pé para adorar o nome de Jesus.